Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aulinha de eletricidade. Nessa aula de hoje, então, a gente vai seguir, né, alguns conceitos ali que a gente explorou na aula passada, né? A gente comentou ali, então, de alguns conceitos bem básicos, né, de carga elétrica, de corrente elétrica, de tensão elétrica, né? E a aula de hoje ela vai ser bem interessante, porque a gente vai ver como isso tudo se encaixa, né, na teoria de circuitos elétricos, né? Então, como é que a gente usa isso, né? E por que que isso é importante e como isso é útil, né? Na nossa área aqui, certo? Então, iniciando esse arcabouço de ferramentas, né? Analíticas que vocês vão poder utilizar durante o semestre, né? Para resolver esses probleminhas envolvendo circuitos elétricos, né? Mais especificamente, hoje a gente vai trabalhar aí com elementos básicos, né, de circuito, associações resistivas, né, e malhas e nós, né? Então a ideia é mostrar para vocês como isso funciona, como essas diferentes topologias, né, respondem então em função dessas variáveis, né, de corrente e tensão, e possibilitar, né, que vocês façam essa análise aí inicial, né, de circuitos elétricos. Inclusive, no fim da aula, tem uns exercíciozinhos ali que espero que vocês treinem em casa e aí a gente vai corrigindo, né, nas próximas aulas e assim a gente vai evoluindo, né? Então, os exercícios no fim da aula, na próxima corrige e assim a gente vai andando, certo? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Então, o que que a gente vai tratar aqui na aula hoje, pessoal, tá? Nosso objetivo aqui é apresentar, né, alguns elementos básicos para vocês, tá? Começando pela identificação de alguns elementos, né, do próprio circuito elétrico, tá? Então a ideia é que vocês saibam distinguir o que que é um nó, o que que é uma malha, o que que é um ramo do circuito, tá? E isso vai ser bem importante hoje mesmo, quando a gente começar a falar de Kirchhoff ali, tá? E quando começar a entrar dentro das leis deles, né, da lei de Kirchhoff, a lei dos nós e a lei das malhas, para que vocês entendam, né, como é que está funcionando aquilo, o que está acontecendo, tá? Então, depois dessa apresentação desses elementos básicos, né, a gente vai começar a falar das leis de Kirchhoff, né, e das leis da conservação de energia de Kirchhoff, né, e como ele fez a ligação com os estudos lá do Ohm, né, que possibilitou aí daí a geração das ferramentas básicas para o pessoal começar a lidar mais sistematicamente com os circuitos elétricos mesmo, né, e expandir muito o estudo desse campo, certo? Depois a gente vai falar ali um pouco dessas técnicas que o Kirchhoff desenvolveu, né, do método dos nós e das malhas, tá? E a utilidade dessa análise nos circuitos elétricos, tá? A gente vai também apresentar o conceito de divisão de corrente e tensão, né, baseado nos estudos do Kirchhoff, tá? A generalização disso e a generalização também de como de qual o efeito, né, derivado das associações resistivas que a gente vai fazer no circuito, então, né, das diferentes tipos de associação resistivas, né, série, paralelo ou mista, tá? A gente vai também aprender uma ferramenta que é bem interessante na análise dos circuitos, tá? Que é a transformação de fontes, tá? Que pode nos facilitar muito a vida, dependendo do circuito que a gente está analisando, tá? Então a gente vai aprender esse conceito e ver a utilidade dela na análise de circuitos, tá? E aí, né, como sempre, a gente ao longo dos conceitos, né, a ideia é essa ao longo do semestre, tá? É ir mostrando uns exercícios para vocês, né, e fazendo um link ali com as técnicas, né, e com a teoria que a gente vai aprendendo, né, e possibilitar alguns
minutos aí para vocês desenvolverem, tá? Claro que aqui, como eu tô gravando, né, offline, não é síncrono esse nosso encontro, então eu vou dar ali só um pequeno delayzinho ali de uns segundos no vídeo e aí vocês podem aproveitar isso para né, dar um pause no vídeo, tentarem resolver o exercício e depois voltarem, né? Então, geralmente seria aí uns né, 10 minutinhos, 5, 10 minutinhos que eu daria durante a aula, né? Para que vocês desenvolvessem ali o exercício e depois eu corrigia na própria aula, né? Para ver se vocês estão indo no caminho certo, tá? Como aqui eu não vou poder fazer essa supervisão com vocês, tá? Eu conto com vocês aí para que vocês, por si, né? Sejam disciplinados aí, deem um pause no vídeo e tentem fazer o exercício, né? Como proposto e depois confiram a minha resposta para ver se bate ou não, né? E aí, se não bater, tentem né, entender o porquê, né, daquilo. E se bater, ótimo. Beleza, pessoal? Então, seguimos. Aqui os tópicos específicos da aula, né, pessoal? Então, corrigir o exercício, né, identificar os elementos básicos de um circuito, né, apresentar para vocês um pouco do contexto histórico, né, do que estava acontecendo naquela época que o Kirchhoff desenvolveu a teoria dele, né, e depois aplicar isso com vocês aqui, tá? Né, ali nos circuitos resistivos e mostrar para vocês a transformação de fontes, tá? Então são vários tópicos assim, né? Porque a gente está também fazendo um pouquinho de revisão ali das primeiras aulas que o professor Roger deu, tá? E evoluindo aqui um pouquinho alguns conceitos, tá? Beleza? Então vamos adiante. Então esse exercício aqui eu só botei para constar, né? Vou passar ele rapidinho com vocês, né? Basicamente, esse exercício, então, ele era mais para dar uma contextualizada inicial aí, né, na disciplina, né, e para que vocês relembrem alguns conceitos, né, então, por exemplo, unidades de grandeza, né, milivolts, microvolts aqui e tal, a gente mexe aqui com mega também, tá, algumas perguntas em relação à corrente, à carga, tá, eu espero que em inglês não seja um problema para vocês, tá, mas se for também, né, essa aqui não é uma disciplina de inglês, então a gente pode tentar evitar, né, de alguma forma isso, mas espero que todos estejam já bem instrumentados quanto a isso, porque vai facilitar bastante o estudo de vocês nessa e em outras disciplinas também, tá? Porque realmente em inglês tem muito material na web, certo? Então esse slide aqui sim eu gostaria de comentar um pouquinho melhor com vocês, tá? Porque isso aqui ele meio que faz né, um resuminho ali do que a gente viu efetivamente na última aula, né? Então eu deixei esse exercíciozinho lá para vocês treinarem algumas coisas bem básicas, né? Por exemplo, aqui vocês veem que vocês têm uma fonte de corrente, né? São essas fontes aqui dos circuitinhos da esquerda e umas fontes de tensão, né? Essas aqui dos circuitinhos da direita, certo? Então esses exercícios são bem básicos, né? Mas são bem para treinar alguns conceitos que às vezes a gente erra, né? Por exemplo, reparem que essa fonte de corrente aqui, né? Ela vai fazer com que uma corrente de 1 ampere circule nesse sentido, certo? Ou seja, no sentido horário, tá? Ela está apontando para cá, tá? E esse é o sentido convencional, né, da análise de circuitos elétricos, né? Geralmente é sentido horário, tá? Diferente do sentido real, né? Que é, na verdade, são os elétrons, né, que se movem e ele sai do negativo da bateria, né? Mas enfim. E já nessa aqui embaixo, né, reparem que a gente tem a corrente indo para o lado oposto, né? E como a gente tem esse V aqui, aqui não dá para ver muito bem, tá? Mas tem esse valor de V que seria a tensão em cima desse resistor aqui, tá? Que é a nossa incógnita, uma delas. Orientado com mais em cima aqui e menos embaixo, tá?
e essa corrente está entrando no sentido anti-horário, é normal que a gente tenha uma tensão negativa nesse cara aqui, né? O que que quer dizer isso? Quer dizer só que a tensão que eu estou considerando em cima desse cara está ah, com a referência ao contrário, né? Então, o certo seria eu estar com positivo aqui embaixo, negativo aqui, tá? Então, quando vocês forem dar resposta, podem dar em termos de menos tensão, né? Certo? Então, o que que foi pedido aqui, tá? Foi pedido em A, calcular os valores de corrente e tensão nos dois circuitos, tá? Então, você sabe, né, pelo que a gente comentou lá, que a condutância é ao contrário da resistência, né? Então, eu botei ela aqui também para também vocês exercitarem isso, tá? E a gente tem algumas equações, então, que mapeiam né, esses nossos valores de tensão elétrica, corrente elétrica, né, e resistência. E indutância, que aqui eu botei S, tá? Poderia ser G também, tá? A nomenclatura oficial é G, tá? Então, né, aqui é muito simples, como está mostrado no próximo slide, né? Para calcular, por exemplo, a tensão, né? Tensão nesse cara é corrente vezes resistência, né? 8 ohms vezes 1 ampere, 8 volts, certo? Aqui, a mesma coisa, né? 1 ampere vezes 20 ohms, certo? 20 volts. Mas, como ele está no sentido contrário, né? A corrente no sentido contrário, menos 20 volts, certo? Aqui a gente tem então a tensão, né? E quer descobrir a corrente, tá? Nesses dois circuitos, certo? Vocês sabem então que a corrente é igual a tensão vezes a condutância, tá? Então, vocês podem simplesmente multiplicar isso aqui, tá? Dá 50 dividido por 5, né? Ou vezes 0,2, tá? Vai dar 10, 10 amperes, certo? E, e aqui, da mesma forma, vocês podem calcular essa corrente, né? Por aquele modo tradicional, né? De tensão dividido por resistência, tá? Bem tranquilamente. Reparem que aqui a corrente, né, ela está sendo pedida, sendo suposta nesse sentido, tá? E aqui ao contrário, né? A referência está de baixo para cima, tá? Isso vai ter um efeito nos valores que a gente vai encontrar aí, tá? Então aqui é basicamente a resolução do circuito, né? Tá explicadinho aí. Eu acho que não tem muita dúvida quanto a isso, né? Acho que vocês é só uma multiplicação, né? A regra é bem clara aqui, levando em consideração, né, essa ponderação em relação ao sentido da corrente, né, que eu comentei para esses dois circuitos, tá? Na letra B a gente pedia a potência, né, consumida em cada um dos quatro resistores, certo? E aí vocês podem escolher, né, fazer potência, aliás, tensão ao quadrado por resistência, né? Ou tensão ao quadrado vezes a condutância, né, que é o inverso da resistência, certo? Então é vezes. Ou ainda fazer a corrente vezes a tensão, tá? Então é bem tranquilo, dá para resolver de várias formas isso, tá? Bem, bem tranquilamente. Então, imagino que não tenha muitas dúvidas sobre aquele exercício anterior ali, né, pessoal? Mas qualquer coisa, escrevam no fórum do Moodle, tá? Comentem com os colegas de vocês, né? Mandem e-mail, né? Sintam-se livres para me contactar, tá? Como quiserem, tá? Então, já tem os colegas de vocês que já me perguntaram algumas coisas no Moodle ali, tá? Mais em relação a organização da disciplina, tá? E geralmente eu costumo responder bem rápido, tá? Então façam uso aí das plataformas, tá? Então, como a gente vai começar nessa aula de hoje efetivamente? A gente vai começar falando de estruturas elementares de circuitos elétricos, né? O que é isso, certo? Então, sempre que vocês veem, né, um circuito elétrico, vocês veem um arranjo ali, né, de componentes e tal, né? Um desenho que vai representar, né,
o arranjo real do nosso circuito, certo? É um diagrama elétrico, certo? As fontes, então, a gente já viu, né? Fonte de tensão e fonte de corrente, né? Essas aqui são fontes independentes, né? Lembrem que a gente tem as dependentes também, que estão relacionadas com outras variáveis do circuito, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, né, basicamente nessa figura aqui, são os três componentes básicos do nosso circuito elétrico, tá? Sendo eles, né, o nó, certo? Que é o que? O ponto de circuito onde dois ou mais terminais estão ligados, tá? Podendo ser terminais de qualquer elemento do circuito, tá? Então, sempre que vocês tiverem dois ou mais componentes ligados, né, essa bolinha aqui, né, ou essa, certo? A gente chama isso de nó, tá, pessoal? É a intersecção, então, de dois ou mais componentes do circuito elétrico, tá? Outra parte fundamental também dos circuitos é o ramo, tá? O que é o ramo? O ramo é um caminho entre dois nós, tá? Sendo que ao longo do ramo a corrente elétrica é a mesma, né? Então, vocês tendo um nó aqui, né? Esse resistor de 3 ohms, por exemplo, é um ramo, tá? E aqui vai correr uma corrente, tá? Do ponto B ao C, tá? Aqui, esse cara, tá? Do nó B ao C. Esse cara de 2 ohms aqui, esse resistor de 2 ohms, também é um ramo, tá? Esse ponto de A até essa intersecção aqui em B também é um ramo, tá? Então essa é a ideia, tá? Geralmente é um componente elétrico, tá? A grosso modo é isso que a gente pode dizer. E o que é uma malha, né, pessoal? Uma malha, então, é um caminho fechado envolvendo um ou mais ramos, né, ou um ou mais componentes do circuito elétrico, né? Aqui vocês podem ver, então, por exemplo, essa fonte de tensão aqui, tá? E esses dois resistores, tá? O de 5 ohms e o de 2 ohms. Isso aqui é uma malha, tá? A gente chama esse caminho fechado aqui de malha, tá? Outra malha existe entre esse resistor de 3 ohms e esse de 2 ohms, tá? Isso aqui é uma outra malha onde flui uma corrente, tá? Em sentido horário ou anti-horário, tá? Isso a gente não sabe aqui até calcular. E outra malha ainda é essa aqui dessa fonte de corrente desse resistor de 3 ohms aqui, tá bom? Então, lembrem que nó é o ponto onde dois ou mais componentes do circuito se interseccionam, tá? Ramo é o caminho entre dois nós do circuito, né? Geralmente é um componente elétrico, tá? E malha, então, caminho fechado, né? Onde uma corrente percorre aqui o circuito, envolvendo um ou mais componentes, tá? Um ou mais ramos, certo? É isso aí. Então, esse é o circuito que eu mostrei para vocês, né? E o que é o que nesse circuito aqui, né? Então, A, B e C são nós, né? Malhas a gente vai ter três, certo? De 2 ohms, 3 ohms e essa aqui da fonte de corrente, tá? E ramos, né? A gente tem aqui entre os resistores e as fontes de tensão e corrente, tá? Bem tranquilo, beleza? Um exercíciozinho para praticar bem rapidinho aí para vocês agora, tá? Supondo que eu tenha esse circuito aqui, tá? Então, uma fonte de 10 volts ligada num resistor de 5 ohms, né? Com outro resistor aqui de 6 ohms e uma fonte de corrente, né? Então, indiquem os nós, malhas e ramos do circuito a seguir, certo? Identifiquem isso no circuito. Então, seria legal agora vocês dar uma pausada no vídeo e pensar um pouco sobre o que eu acabei de falar, tá? E tentarem identificar isso aí, ok? Então, a resposta, né, pessoal? Imagino que vocês tenham acertado, tá? O circuito é bem simples. A gente tem duas malhas, né? Então, esses dois caminhos fechados aqui, tá? A gente vai ter como ramos, então, esses dois resistores, né? E a fonte, e as duas fontes, tá? A de tensão e a de corrente.
E nós aqui a gente tem dois, né? Né? A gente tem esse nó B e o nó C aqui, tá? E aliás, três, desculpem. E esse aqui entre a fonte e o resistor, tá? Bem tranquilo. Outro exercício para vocês aí, pessoal. Tendo esse circuito aqui, identifiquem aí os nós, malhas e ramos do circuito a seguir, tá? Então, esses três resistores aqui, a fonte e mais esse de 4 ohms aqui do outro lado, tá? Mesma coisa. Então, como vocês podem ver, né, nesse circuito a gente tem três malhas, né? Acho que é bem evidente, né, essa questão das malhas, né, são esses três caminhos fechados aqui, tá indicados por essas setas vermelhas, tá? Os ramos, né, são todos os componentes, então, né, os resistores aqui, esses três, a fonte de tensão e mais esse resistor, tá? E os nós aqui, né, de novo a gente tem três, né? Um, dois, três aqui embaixo. Não tem um número aqui, mas ele é um terceiro nó do sistema. Certo, pessoal? Então, agora que vocês estão craques já em identificar esses componentes do circuito, tá? A gente pode avançar aí na matéria e falar um pouquinho de um camarada aqui chamado Gustav Robert Kirchhoff, tá? Um aviso só, assim, a gente tem aquela organização ali mais ou menos né, do cronograma da disciplina, tá? Mas como essas matérias, principalmente esse começo, assim, da matéria, ele é muito correlacionado, tá? Não necessariamente eu vou seguir, assim, canonicamente aquela ordem do cronograma ali, tá? Eu acho que vou conduzindo a aula de forma a facilitar o entendimento de vocês, tá? E dar uma sequência lógica para a coisa, tá? Beleza. Então, né, o Kirchhoff, ou Kirchhoff, né? Ele era um físico alemão, né? Ele viveu aí no século XIX, tá? E ele foi um cara muito, muito, muito importante, né? Para essa área de circuitos elétricos, né, pessoal? Porque antes se estudava assim, né, eletromagnetismo e tal, e um século antes começou a se estudar isso mais formalmente mesmo, né, e ter arranjos mais sistemáticos para definir algumas coisas, então, né, na teoria eletromagnética, né, e dinâmica, eletrostática e tal, ou magnetostática. E se desenvolveu então algumas teorias, né? Como eu falei antes, a gente né, passou ali pelo Ohm, né, na aula passada, que foi um cara que definiu aquela resistência, né, aquele fluxo de cargas, né, a proporcionalidade entre a tensão elétrica gerada e o fluxo de cargas, né, correr, e batizou de resistência elétrica e deu o nome dele, né, para essa unidade, tá? E fez alguns outros estudos, e ele era um cara muito, muito bom, né, nessa área. Porém, era um cara extremamente recluso, né, e era um cara, assim, como vocês podem imaginar, daqueles cientistas clássicos, assim, né? Então, um cara que meio que se trancava, né, na casa dele lá, fazia os estudos, mas não tinha, assim, um grande apelo, mesmo entre os cientistas, né? Ele não era um cara super popular, né? Então, o, o Kirchhoff, na verdade, ele utilizou esses estudos do Ohm, né, e do Ampere e tal, e de outros caras da época, tá, para aplicar isso num contexto de circuitos elétricos, efetivamente, né, porque o que sentia então era uma análise, né, ali de correntes, de efeitos eletromagnéticos, né, e tal, de tensões, de potência e tal, mas ainda não se tinha uma forma, né, popular, digamos assim, de fazer essa análise desses circuitos, né? E o Kirchhoff foi um cara que fez isso, né? Então o mérito dele, né, foi justamente tornar mais acessível, né, essa análise de circuitos elétricos, né? E ele fez isso
através da observação, né, de conservação de energia nos circuitos elétricos, né? E aí então ele propôs o que seria conhecido depois como a lei das malhas, né, o Kirchhoff Voltage Law, né? Voltage é tensão elétrica em inglês, né? E law é lei. E a lei dos nós, certo? Que é o Kirchhoff Current Law, certo? Então, através dessas leis, ele conseguiu popularizar e muito a análise de circuitos elétricos. E é isso que a gente vai ver agora, tá? Qual é a lógica por trás disso. Então, leis de Kirchhoff para a corrente e tensão elétrica. Então, começando pela lei de Kirchhoff para as correntes, né, pessoal? O que ela nos diz, tá? Ela nos diz que a soma algébrica das correntes em um nó é nula, tá? O que significa isso, tá? Que a soma das correntes que estão entrando em um nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó, tá? Ou seja, a soma dessas correntes nesse nó, tá? Das N correntes, tem que ser igual a zero, tá? E isso é representado aqui, né? Imaginem que essas correntes que estão convergindo para esse nó aqui estejam entrando, as outras, né, saindo, tá? Então aqui a gente tem I1, I3 e I4 entrando, tá? E I2 e I5 saindo, certo? Isso equivale então a dizer que I1 mais I3 mais I4 é igual a I2 mais I5, certo? E é exatamente isso que a gente tem aqui, né? Então, como eu falei, I1, I3 e I4 é igual a I2 mais I5, tá? Da mesma forma, né, a gente pode, então, representar essas correntes em paralelo, tá? Dessa maneira aqui, tá? Em um circuito, certo? Lembrem que o nó, né, é onde todos estão conectados, né? Então, esse ponto A e B é um nó, tá? E para calcular então essa corrente total, para representar ela, né, a gente pode representar ela por um equivalente total, né? Nesse caso aqui, que está mostrando I1, I2 e I3, né, onde I2 está em sentido contrário, né? Então a gente pode representar um I total como I1 menos I2 mais I3, certo? Beleza, bem tranquilo, né? A gente tem também a lei de Kirchhoff para tensões, tá? Ou a Kirchhoff Voltage Law, tá? E o que ela nos diz, tá? A soma das tensões em um circuito fechado, ou seja, né, em uma malha, ela é nula, né? Então, reparem que da outra vez a gente estava falando de correntes, né? Que a soma das correntes em um nó é nula, tá? E agora aqui a gente está falando das somas das tensões, né? Então, essa soma tem que ser nula, tá? Isso representa, né, dizer que para M diferentes componentes ou ramos, né, desse circuito, né, a gente vai ter a soma de tensões, né, em cada um desses caras, né, e isso vai nos dar zero, certo? Ou seja, a energia produzida por essas fontes aqui, tá? Essa tensão elétrica dessas fontes, ela é toda gasta no circuito, certo? Beleza. Se a gente for equacionar isso, né? Qual é a cara né, disso matematicamente aqui, tá? Então a gente considera agora duas fontes, né, de tensão, tá? Reparem que V1 e V2 elas estão no mesmo sentido, tá? Então a gente soma essas fontes, certo? A gente vai comentar um pouquinho mais adiante sobre isso, tá? E a gente tem três componentes aqui, tá? Então, esses dois resistores e esse outro aqui embaixo, tá? Então, considerando essa corrente, né, circulando no sentido horário, tá? A gente tem, então, V1 dado pela fonte, né? O V2 e o V3, que vão ser as chamadas quedas de tensão em cima desses resistores, tá? Lembrem que o resistor é um componente que modula, então, a nossa corrente elétrica, né? Ele regula a intensidade dela, né? Ou a magnitude dessa corrente pelo circuito, tá? Então, a gente vai ter
queda de tensão nesse resistor, queda de tensão nesse, que aqui chamamos de V2 e V3, tá? A gente vai ter um acréscimo dado por essa fonte, né, também, e uma outra queda dada por esse V5 aqui, tá? Então, o que significa dizer que as tensões geradas, né, pelas fontes são todas gastas no circuito? Significa que V1 mais V4, que são as fontes, né, é igual às quedas de tensão de V2 mais V3 mais V5, tá? Em outras palavras, a soma das quedas de tensão é igual às somas de elevações de tensão elétrica. Então, da mesma forma que a gente tem aquele equivalente, né, daquele circuitinho envolvendo as fontes de corrente, né, aqui a gente vai ter um equivalente envolvendo as fontes de tensão, tá? Dessa malha aqui, tá? Então, claro que a gente vai considerar o sentido, né, da orientação dessas fontes, e aqui vocês vejam, né, que a gente está considerando um VAB aqui, né, um potencial de A até B, né, onde A é positivo e B negativo, então a gente soma, né, V1 e V2 e subtrai V3, tá? Mesma coisa que a gente fazia lá em relação às fontes de corrente, só que aqui, né, no caso, as nossas fontes de tensão vão estar em série, né? Lá elas estavam em paralelo, as fontes de corrente, ok? Isso é muito útil, né, para a gente, esse tipo de ferramenta, porque essa lei, então, ela nos permite determinar o potencial total, né, numa malha do circuito, ou de malha em malha, né, e aí então ir equacionando isso e ir descobrindo, né, o potencial em cada componente, né, ou em cada ramo daquele circuito, daquela malha, né. E isso é uma ferramenta muito poderosa em análise de circuitos elétricos, certo? Então, aqui um exemplo, né, pessoal, para mostrar para vocês como é que funciona, né, essa lei das malhas do Kirchhoff, né, e mostrar por que ela é útil, tá? E depois, quando a gente começar a mexer com associação de resistores e tal, né, vai ficar tudo mais fácil, tá? Assim, vocês já vão meio que bater o olho ali e ver, tipo, esse aqui tem série, paralelo, simplifico assim, simplifico assado e tal, e bum, bem fácil, tá? Mas aqui a gente está interessado em fazer essa análise de malhas, né? Que a gente vai expandir um pouco mais depois, tá? Então, qual é a ideia, certo? A ideia é que todos os potenciais, né, dessa malha aqui, no fim das contas, eles sejam nulos, né? Então, o que isso significa, né? Significa que a potência gerada por essa fonte, né, ou a tensão gerada por essa fonte, ela é distribuída pelo circuito, né? O circuito nosso aqui, que é, nesse caso, é composto por esses dois resistores, tá? Em cima desse resistor de 2 ohms eu estou arbitrando que tem uma queda de tensão V1. Em cima desse resistor de 3 ohms eu estou arbitrando que tem uma queda de tensão V2. Reparem uma coisa interessante, né? Aqui, geralmente, né, eu arbitro o sentido da corrente horário, né? Então eu arbitro aqui a parte de cima ou da esquerda dos componentes como positiva, né? A entrada como positiva e a saída como negativa, tá? E é isso que está acontecendo aqui nesse resistor de 2 ohms, né? Porém, nesse outro resistor aqui, né, eu tenho a situação contrária. Eu estou, né, dizendo que o meu V2 ele está orientado, né, daqui para cá, né? Ou seja, o potencial mais alto eu esperaria que tivesse aqui, né? Que é o sentido contrário da corrente, né? Normal. A gente sabe que aqui só tem uma fonte, né? Então, obrigatoriamente, ela teria que, né, sair do positivo dessa fonte, né, e percorrer esses caras assim, tá? Beleza. E aí, aqui aparece, né, claramente a força dessa lei de Kirchhoff, tá? Porque usando aquela teoria toda lá de Ohm, né, a gente sabe, né, qual é a tensão elétrica em função da resistência e da corrente, tá? Então vai ser corrente vezes a resistência, tá? Sempre isso, né? Então, no caso aqui de V1, a gente vai ter 2 ohms, né, que é a resistência,
vezes a corrente que circula nesse circuito aqui, que é uma só, tá? Em relação a V2, né, a gente vai ter também, de novo, 3 ohms aqui, que é a resistência, né, vezes I, que é a corrente, tá? No caso aqui, vai ser negativo por causa desse V2 aqui, né, que está ao contrário, como eu falei, tá? Aplicando, então, essa lei das malhas do Kirchhoff, o que a gente vai perceber daqui, tá? Que a fonte, né, essa fonte aqui que está gerando essa tensão elétrica, né, vai dispersar todo o potencial dela, né, nos elementos do circuito, esses dois aqui. Equacionando isso, o que a gente pode falar? A gente pode falar que V1 menos V2, lembrem que aqui está ao contrário, tá? É igual a 20, tá? Ou, né, que passando o 20 para o outro lado, né, menos 20 mais V1 menos V2 é igual a zero, tá? O que significa isso? Que a soma dos potenciais naquela malha é igual a zero, certo? Então, se a gente unir, né, esses caras aqui e substituir o valor de V1, né, em função da corrente lá, a gente consegue achar a corrente do circuito, né? Então, aqui 5 igual a 20, a gente vai achar uma corrente de 4 amperes, tá? Isso é tranquilo de enxergar, né, pessoal? É 20 divididos por 5, que é a soma desses resistores aqui, tá? E a gente vai chegar ainda nas equações de resistência equivalente para caso série paralelo, tá? E aqui a gente não está olhando pelo ponto de vista das resistências, né? Reparem, a gente está só analisando o circuito em função das tensões e correntes, certo? Então a gente tem o 20, né? Tem o 20 volts, tem a corrente que a gente vai ter em cada um dos componentes e, por consequência, a gente vai ter o potencial, então, né, em cada um desses componentes, né? Aqui, se a gente tem uma corrente só percorrendo esse cara, e é isso que a gente tem, né? Reparem bem que se a resistência total for 5, né? E como é? E esse camarada aqui é 60% dessa resistência total, né? E a corrente é a mesma, faz muito sentido ele ficar, então, né, com 3/5 da tensão, né, da queda de tensão em cima dele, tá? 60% em cima dele, enquanto o restante vai para esse outro cara aqui, tá? Lembrando aquela questão do sinal que eu comentei com vocês ali agora há pouco, tá? Tranquilo, né? Beleza. Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente vai mexer agora com uma fonte dependente de tensão, tá? E peço para que vocês reparem, né, o sentido que ela tá, né, se ela está acompanhando esse cara aqui ou não, tá? Peço para que vocês notem o sentido que a gente arbitrou aqui, a corrente nesse circuito, né? E essa outra fonte aqui também, né, independente. Então lembrem que essas duas fontes aqui são independentes, né? Elas vão ter esses 12 volts e esse 4 volts aqui, né, para sempre, tá? E esse camarada aqui, né, essa fonte controlada, ela vai nos dar uma tensão em função de VO, que é uma variável do circuito, né? E o que é o VO? É a tensão, né, em cima desse cara aqui, né, esse resistor de 6 ohms, certo? Então, se eu aplicar a lei das malhas de novo, né, eu vou ter uma certa equivalência desses caras, né? O que vai ser isso? Vai ser menos 12, né? Atenção, então, está sendo desse cara. E aqui seria todas essas quedas igual a 12 e mais 4, tá, pessoal? Só que eu já estou botando tudo para a esquerda aqui, igualando a zero, tá? Então é bem comum a gente representar as fontes que estão no sentido convencional com sinal negativo, tá? Então a gente tem aqui, né, o menos 12, tá? Mais 4i, lembrem que a gente está equacionando aqui em função da corrente, né, e da tensão, tá? A queda nesse cara aqui a gente sabe que vai ser 4, né? 4 vezes i, um resistor de 4 ohms, tá? Mais
2VO, tá? 2VO é o valor dessa fonte, seja lá quanto for VO, tá? Isso a gente vai ver depois. Mais por quê? Porque ela está em oposição, né, a essas nossas fontes aqui, tá? Ao 12 e o 4. Reparem que ela está, né, com o positivo no positivo aqui. Ela teria que estar com um negativo virado para o positivo, né, para somar na nossa equação. Então, menos a queda em cima desse cara, né? Menos 4, que é a soma da contribuição dessa fonte de tensão aqui, né? Mais 6 vezes I, tá? Que vai ser, então, a queda nesse resistor, né? E, ora, se a gente chamou a queda nesse resistor de VO, e a gente sabe que a queda nesse resistor é de 6I, né? A gente pode arbitrar VO como sendo 6I, né? Nesse caso, menos 6i, de novo, por causa daquela lei, né, de entrar pelo positivo e sair pelo negativo para manter a convenção positiva. Tá? Se for ao contrário, a gente escreve como negativo. Tá? Então, a lei de Ohm vai nos dar isso, né? A Kirchhoff vai nos dar isso. Basta, então, a gente substituir, né, aquele valor de VO na equação lá, que a gente vai ficar em função da corrente, né? Então a gente vai ter uma incógnita e uma equação, né? Em uma equação, então a gente consegue definir esse valor da corrente que circula nesse cara aqui, né? Reparem que essa corrente, então, ela vai ser menos 8 amperes, né? O que significa que, na verdade, a corrente está nesse sentido aqui, né? Só que como a gente arbitrou o VO sendo menos 6, né, vezes a corrente, a gente achou uma corrente negativa, multiplicando os dois, a gente vai ter um VO de 48 volts, né, pessoal? Esse é um exemplo, certo? De aplicação da lei das malhas para um circuitinho. Aqui, pessoal, um outro exemplo, tá? No caso, a gente vai aplicar agora a lei das correntes, né? O que nos dizia a lei das correntes, tá? A lei das correntes nos dizia que a soma das correntes que entra num nó é igual à soma das que saem, né? Então, toda corrente que entra num nó, ela sai, tá? Em igual magnitude, ok? Para esse circuito aqui, o que isso representa, tá? A gente tem, então, aqui, de novo, né, uma fonte dependente, mas dessa vez uma fonte de corrente, tá? Temos uma fonte independente de corrente também, tá? Esse 3 amperes aqui, certo? E a gente tem, então, esse nó aqui no meio e quer descobrir o VO em cima desse resistor aqui, tá? Que é um resistor de 4 ohms, certo? Então, uma maneira fácil de descobrir o VO em cima desse camarada é descobrir a corrente que entra aqui, tá? Reparem o seguinte, pessoal. Se vocês fossem utilizar a técnica das malhas aqui, né? Quantas malhas a gente tem? Duas, né? Então, vocês cairiam em duas equações, né? Então, teriam duas equações aqui, teria que substituir variável e tal. Eventualmente, vocês conseguiriam resolver o problema, mas seria mais difícil. Então, mais trabalhoso, né? Eu digo. Prestem atenção, né, no arranjo dos circuitos e na cara dele e imaginem qual seria, né, ou qual será a solução mais fácil para vocês, né? Vocês podem resolver utilizando qualquer ferramenta que vocês consigam utilizar, tá? Não tem problema. Beleza, então a gente sabe que as correntes que saem dessa malha são as mesmas correntes que entram, tá? O que está entrando nessa malha, né? Por esse lado aqui, 0,5 IO, tá? E por esse aqui, 3 amperes, tá? IO é uma incógnita, a gente não sabe o que é, mas ele está saindo desse nó, né? Ele só pode sair aqui, certo? Equacionando isso, então, a gente tem que o quê? Que 3 amperes mais 0,5 IO, né, é igual a IO, tá? Com isso aqui a gente consegue resolver facilmente, né, descobrir que O é 6 amperes, né, e, por consequência, descobrir o valor de VO, tá? Em função daqueles 6 amperes, né?
Então, se eu tenho ali que o VO é igual a 4 vezes IO, né, e o IO é igual a 6 amperes, obviamente o meu VO vai ser 24 amperes, né? Então, reparem, pessoal, como é simples fazer isso, né? Porque foram aqui, ó, 4 linhas, né? Bem curtas. Então, e lá, usando a análise das malhas, vocês teriam que montar duas equações, substituir um monte de coisa, né? Então, circuitos têm disso também, né, pessoal? Às vezes vocês utilizam uma técnica e passam muito trabalho e parece tudo muito difícil, e vocês vão lá, utilizam uma segunda técnica e fica tudo bem mais fácil, certo? Então, pessoal, aqui a gente tem um outro exemplinho, tá? Utilizando né, um mix dessas duas técnicas, tá? Para resolver ele, né? E depois quando a gente for ver associação de resistências, tá? A gente vai ver que dá para resolver isso de forma bem mais fácil, tá? Mas, né, a nível de análise de circuitos, vamos seguir aqui, tá? Então eu tenho essa fonte aqui de 30 volts nesse circuito, tá? Tenho essa resistência aqui em série com ela, 8 ohms, né? E um V1 em cima dela, tá? Tenho esse V2 aqui em cima desse resistor de 3 ohms, né? E o V3 em cima desse resistor de 6 ohms, certo? Então, o problema me pede para descobrir as correntes e tensões, né? Então, essas correntes aqui, I1, I2 e I3, e essas tensões, né? V1, V2 e V3, tá? Então, qual é a ideia aqui, né, pessoal? Se eu sei que eu tenho uma fonte aqui, usa aquela, né, ah, aquele modelo de corrente, né, no sentido horário, tá? Não tenho fonte nenhuma aqui, né? Então é esperado que a minha corrente ela entre para cá e se distribua, né, por esses dois ramos, tanto por esse I2 aqui, né, que vai gerar o V2 e com o I3 gerar o V3, certo? Beleza. Aplicando a lei de Ohm, tá? Então isso aqui é só a lei de Ohm, tá? É só substituição de variável. No que é o V1? 8 e 1, tá? V2, 3 e 2, né? 3 vezes a corrente 2, tá? V3, 6 vezes a corrente 3, tá? Beleza, então a gente pode aplicar aqui, né, a lei das correntes, né? E pode definir que I2 mais I3 é igual a I1, né? I1 está entrando aqui, está saindo I2 e mais I3, tá? Certo. Outra coisa que a gente sabe, agora aplicando as malhas, tá? Menos 30 mais V1 mais V2 é igual a zero, tá? Outra coisa, né? Substituindo, né, isso aqui com as igualdades de cima, a gente consegue então chegar nessa equação para né, em função de I1 e I2 e podemos isolar uma das correntes, tá? Qualquer. Aqui, no caso, eu isolei I1, tá? Que vai nos dar essa razão aqui, né? Entre a fonte e o I2, né? Vejam que esse componente aqui, o V2, né? Como ele compartilha de duas malhas, ele sofre a influência de duas correntes, né? E a corrente I2, né, influencia ele em sentido negativo, né? Porque ela entra aqui pelo que seria o negativo desse cara, né? Se a gente olhar do loop 1 ou da malha 1, tá? Beleza, então isolei o valor de 1, tenho o valor de 1 em função de 2, certo? Agora eu posso fazer a mesma análise para malha 2, né, pessoal? Então, tendo a malha 2 lá, o que que eu sei? Eu sei que menos V2 mais V3 é igual a zero, tá? Por quê? Por causa desse sentido aqui que eu estou arbitrando, né? Então, mais V3 menos V2, tá? Como eles estão em paralelo, e a gente sabe que a tensão em paralelo é igual, né? Eu posso dizer simplesmente que V2 é igual a V3, tá? A gente vai ver mais disso depois, né? Da associação de série em paralelo, beleza? Ok. Uh, eu tendo essa igualdade, então, né? Posso começar a manipular esses caras, porque o que é o V2 e o V3, né? Eu tenho
eles anunciados lá em função das correntes que passam neles, né? Lei de Ohm, né, pessoal? Então é sempre a mesma coisa, tá? Eu sei então que o I3 vai ser igual a metade de 2, tá? E aqui é um sisteminha de equações, né? Lembram que a gente tinha lá no loop 1 que I1 menos I2 menos I3 é igual a zero, né? Então basta a gente substituir aqui, né? A gente tem o I1, aquele que a gente isolou lá, tá? Em função de I2. Vai ter o I3 também em função de I2, né? Então a gente vai ter uma equação e uma variável, né? Chegando então no valor de I2 igual a 2 amperes, certo? Como a gente tem essa equação aqui, né? A gente pode calcular então o I1, agora que a gente chegou no valor de 2, e pode calcular o I3 também, que é metade do valor de I2 aqui no caso, né? Então 3 amperes e 1 ampere, certo? Tendo essas correntes, basta a gente multiplicar pelo valor de resistência para achar então os potenciais, certo? Nas cargas todas. Beleza? Tranquilo, né? Se precisarem dar uma pensada, né? Deem um pause aí no vídeo e tentem entender o que eu fiz, mas recomendo que vocês voltem de repente no slide anterior e vão tentando fazer por vocês, né? E acompanhando o exercício. Beleza? Beleza, então, pessoal. E aí, através dessas leis, né, do Kirchhoff, tanto da lei das correntes como a lei das malhas, né, a gente consegue então, né, formalizar uma generalização, né, para a divisão, né, ou queda de tensão e queda de corrente nos circuitos elétricos, certo? Como a gente tem uma malha aqui fechada, certo? E sabe que a corrente que percorre ela é a mesma, a cada resistor que a gente colocar aqui, né, a gente vai ter então a soma, né, compondo uma resistência equivalente total, né? Então, a resistência equivalente de uma malha, né, contendo N resistências, né, ou N resistores, é igual à soma daqueles resistores, tá? Isso vem dessa equaçãozinha aqui, tá? Essa é a derivação bem simples dessa, dessa resultante aqui, tá? Da equivalente, da resistência equivalente, tá? Outra coisa que a gente consegue perceber também, né, são os valores de queda de tensão, né, específico em cima de cada componente, né? Então, se a gente quiser saber o valor da queda em cima de cada um dos componentes, a gente pode utilizar dessas equações aqui, tá? Que basicamente é o componente de interesse, né, o resistor de interesse, dividido pela soma de todas as resistências, né? Ou seja, a resistência equivalente. Então, se eu quiser calcular quanta tensão eu tenho de queda em cima de V2, basta eu pegar o valor de R2, né? E dividir pela soma de toda essa malha, né? Como só tem dois resistores aqui, eu vou fazer isso, vou achar uma constante que eu vou multiplicar pela fonte de tensão, tá? Então, esse V aqui é o V da fonte, né? R2 aqui, nesse caso, é o que eu quero descobrir, né? A tensão em cima desse R2, né? Simbolizado aqui por V2. E aqui embaixo no denominador vai a soma de todos os resistores da malha. No caso aqui só tem 2, vai 2, tá? Complementarmente, isso funciona também para R1, né? Então, se a gente quiser descobrir o V1, né, nessa malha em série aqui, tá? Basta a gente considerar a soma de todas as resistências, né? E o valor, né, daquela resistência R1 ali, tá? A gente faz essa razão aqui e multiplica pelo valor da fonte, tá? Genericamente, para descobrir um valor de uma resistência Vn numa malha em série, basta a gente considerar o valor dela, multiplicar pela tensão da fonte, ou pela resultante da fonte, pode ter mais de uma, né? A gente tem que considerar a soma ou subtração, e dividir pela resistência equivalente, certo? Bem tranquilo, né? Beleza. E aqui, pessoal, aqui é outro caso, né? É o caso complementar daquele anterior, né? Onde a gente tem resistências em paralelo, certo? A gente tem, então,
pela lei das correntes, né, que a corrente que entra é igual à corrente que sai, né? E através disso a gente sabe então que vai ter uma tensão, certo? Em cima de cada um desses ramos do circuito, né? Em cima de cada um desses ramos do circuito, que vai ser a mesma, né? Então, qual é a ideia disso aqui, né? É que essas correntes que vão circular por cada um desses ramos, elas vão circular proporcionalmente ao valor da resistência, né? Mas a tensão vai ser constante, certo? Então a gente tem uma derivação, né, em relação às resistências em paralelo, tá? Que está mostrada aqui e que é dada pelo inverso, né? Aqui da resistência equivalente, tá? Vocês usam isso para calcular. Se você tiver então N resistências em paralelo, vocês podem considerar o inverso da resistência 1, mais o inverso da resistência 2, mais o inverso da resistência N, tá? Para somar, essa é a geral. Vocês têm um caso específico de quando tem só duas resistências, tá? Que você tem que então considerar o produto das duas, dividido pela soma delas, tá? Assim, então, vocês acham a resistência equivalente de duas resistências, certo? Tem um caso mais específico ainda, de que quando essas duas resistências são iguais, vocês podem só dividir por 2, né? E aqui vai multiplicar, né? Somar e tal. E vocês podem então descobrir, né, qual é o quanto de corrente, né, passa em cada um desses ramos do circuito, né, considerando aqui as resistências em questão, tá? Então, de modo complementar ao que a gente fazia nas tensões, né, se eu quero descobrir essa I1 aqui em função de I, tá? Eu faço I vezes R2, tá? Então, esse camarada aqui, pela soma das resistências. E para descobrir I2, o complemento, né? Então, multiplico I por R1, dividido pela soma dessas resistências, certo? Isso nos leva, pessoal, até a associação de elementos resistivos, tá? Onde a gente pode analisar, então, resistência em série e paralelo, tá? Resistores em série, né? Como é que isso funciona? De novo, né? Ressaltando que eu já reforçando mais o que eu acabei de falar, né? Vocês consideram então um circuito resistivo em série, né? Quando tem dois ou mais resistores, né, ligados um após o outro, certo? Então eles são ligados diretamente, né, aqui nos terminais um do outro, né? E eles estão entre um ponto A e B, né, que é ligado numa fonte lá, tá? Então vocês sabem que vai percorrer aqui uma corrente I, tá? Que é a mesma para todos esses caras, né? E vocês então sabem que o valor dessa resistência vai modular essa corrente, tá? E podem calcular a queda de tensão proporcional por aquelas equações que eu acabei de mostrar, tá? Lembrando então que aí é calculada a corrente, né, calculada pela tensão dividido pela soma das resistências, né, que é a resistência equivalente, tá? E que a tensão é a corrente, né, vezes a resistência equivalente, tá, pessoal? Isso é bem básico, mas é super, super útil, tá, em análise de circuitos. Então, fiquem espertos. Essa equação aqui é muito útil também, tá? Essa relação aqui para chegar na queda de tensão de um resistor N, tá? Então, fiquem com isso aí na ponta da língua, tá? Aqui um exemplinho bem rápido, né? Então, outro, né? A gente já fez algumas coisas mais complexas ali, mas só para exemplificar mesmo a respeito disso, tá? Supondo então que vocês têm uma fonte de tensão de 24 volts, tá? E tem 4 resistores aqui com valores conforme indicado, né? Vocês podem achar então a corrente e né, a tensão em cada um deles também e a resistência equivalente, tá? Aqui está mostrado a corrente, que é a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. Qual é a resistência equivalente? A soma deles todos, né, pessoal? Então, 20 mais 30, 20 mais 10, 30,
mais 40, 70, mais 30, 100, 100 ohms, tá? Então 24 dividido por 100, a gente vai ter 0,24 amperes, ou seja, 240 miliamperes, tá? A nossa resistência equivalente está mostrada aqui, certo? Algumas características em relação aos resistores em série, pessoal. Se tiver uma interrupção em qualquer ponto do circuito, a corrente não circula, né? Então, por isso que nos equipamentos das casas de vocês, né, as lâmpadas das casas de vocês, elas são todas ligadas em paralelo, né, com o circuito, certo? Então, antigamente tinha aquelas lampadazinhas de Natal, né, que queimava toda hora. O que acontecia naquilo? Aquelas, para baratear, né, são todas ligadas em série, certo? Então, se queima uma lâmpada daquelas no circuito, vai para o saco, né? As luzinhas de vocês lá, Natal triste, sem luz, é isso aí, beleza? Então, esse tipo de conexão dos aparelhos e né, de lâmpadas e coisas em casa é sempre feito em paralelo, certo? Até porque geralmente as correntes que circulam por cada um dos dispositivos é bem diferente, né, pessoal? Então a ideia é aquela, em circuitos paralelos a gente tem lá correntes independentes circulando, certo? E em série a gente vai ter a mesma, né? Beleza? Outra coisa, né? A tensão então fornecida pela fonte ela vai sofrer uma redução, né? Após a corrente, né, total passar por cada resistor, né? É isso que a gente chama de queda de tensão, tá? E a soma de todas as quedas ao longo do circuito fechado é igual à tensão aplicada, né? Aquela ideia ainda do Kirchhoff de conservação de energia, tá, pessoal? E no circuito sério a resistência sempre será maior do que a maior das resistências parciais, né? Faz todo sentido porque é uma conta de adição, né? Então vocês não tem como somar coisas e ficar com um módulo menor, tá, pessoal? Então lembrem disso quando vocês forem fazer exercícios, né? Se a resistência equivalente, né, deu menor do que algum dos resistores que está lá, vocês estão errando em algum passo do caminho, certo? Da mesma forma, né, lembrando aqui dos resistores em paralelo, então, tá? Todos eles estão submetidos à mesma tensão, que é a tensão da fonte, tá? Então aqui é um exemplo. Esse cara aqui e esse cara aqui, eles têm a mesma tensão, tá? E eles são considerados resistores em paralelos quando são ligados no mesmo par de terminais, tá? Eles têm então, como eu comentei agora há pouco, correntes independentes, né, no circuito ali, tá? E são definidas pela lei de Ohm também, tá? Não poderia ser diferente, tá? Já comentei aqui dos aparelhos elétricos, né, de vocês serem ligados de forma paralela à rede, tá? Das cargas serem independentes entre si, né? E da resistência equivalente aqui, agora eu falo para vocês. Essa resistência equivalente sempre vai ser um pouquinho menor que a menor das resistências parciais, tá? Então aqui, de forma complementar ao circuito em série, se vocês calcularem a resistência equivalente, né, e ela der maior do que a menor resistência, saibam que vocês estão fazendo alguma coisa errada, tá? Então reavaliem o cálculo de vocês, certo? Então é isso, né, pessoal? Eu ia entrar um pouco mais aqui, dar mais alguns exemplos de associação de resistores, tá? Entrar um pouco mais em transformação de fontes ali, mas a aula já está bem grande, então acho que a gente deixa para quando a gente voltar aí do carnaval, né? Espero que todos fiquem bem, fiquem com a família em casa, descansando, né? Mas vamos fazer nosso resuminho então da aula, tá? O que a gente viu aqui, tá? Que circuitos elétricos eles são então constituídos de ramos, né? Que são componentes, né? Nós, as junções e as malhas, né? Que são os caminhos fechados, né? Por onde corre uma corrente elétrica ali que envolve um ou mais componentes, tá?
A identificação dessas estruturas ela possibilita então o entendimento, né, do fluxo da corrente elétrica, né, e das quedas de tensão pelo circuito, né, e o entendimento do circuito como um todo, né. Depois então de capacitados a identificar os diferentes elementos do circuito, né, a gente entrou aí nas leis de Kirchhoff, né, que se apoiou lá na teoria toda formada por Ohm, né, e por outros grandes do tempo dele, né, mas principalmente nos estudos do Ohm, né, e desenvolveu as teorias envolvendo correntes e tensões elétricas, né, que deram origem à análise nodal, né, a lei dos nós, e a análise de malhas, né, a lei das malhas, respectivamente, tá? E possibilitaram então a popularização da análise dos né, circuitos elétricos, que ganharam cada vez mais e mais popularidade e evoluíram até o que a gente conhece, né, deles hoje, certo? Então essas análises elas apesar de serem assim bem simples, né, quando a gente considera a técnica em si, né, elas são instrumentos muito poderosos de análise de circuito, tá? E principalmente quando são associadas, né, a outras ferramentas de análise, tá? Muitas dessas que a gente vai ver durante o semestre aí, tá bom? Então, deem uma praticada e deem uma assistida na aula de hoje até pegar esses conceitos bem, tá? A gente vai usar isso muito ainda, certo? Outra coisa, os resistores, né, em série, em paralelo ou de forma mista, né, eles são associados dessas três formas, né? E esse diferente arranjo permite então que a gente conduza a corrente elétrica na intensidade que a gente desejar até o componente a ser polarizado, certo? É importante vocês saberem identificar essas associações, né? Porque isso vai poupar um monte de trabalho para vocês no futuro, né? Vocês vão ganhar muito tempo batendo o olho assim e reconhecendo já aquela associação e sabendo como simplificar ela para conseguir daí calcular outra variável de circuito. Então, por exemplo, uma corrente elétrica ou tensão elétrica, enfim, né? E é igualmente importante saber como as correntes se dividem e as tensões se dividem nesses circuitos em série e em paralelo, certo? Então tem as equações ali para vocês, tá? Aqui a equação, né, da divisão de corrente em paralelo, né, com dois resistores, mas pode usar para mais também. E aqui a equação da divisão de tensão genérica, né, para uma série de N resistores, certo? Beleza, pessoal. Então a aula tá grande, mas eu vou deixar uns exercícios de fixação para vocês aí, para vocês aproveitarem bem o feriado, tá? Já que a gente não vai se ver na próxima terça-feira, vocês vão ter um tempinho para pensar, tá? O primeiro exercício é um exercício sobre associação de resistores, né? Então, vocês têm todo esse arranjo aqui. Eu quero que vocês, utilizando aquelas equações de série, paralelo, né, me calculem essa resistência equivalente que eu vou ter nesses dois pontos, tá? Então, vão associando eles e quero que vocês me deem esse valor aqui, certo? Não botei a resposta aqui, pessoal, quero que vocês tentem um pouco, tá? O próximo é um pouco mais complexo, tá? A mesma coisa, só que eu estou chamando aqui de resistência AB. Eu quero que vocês calculem a resistência AB entre esses dois pontos, tá? Através desse arranjo de resistores que vocês podem utilizar aquelas ferramentas de série, paralelo e chegarem na resposta, né? A resposta é essa que é 19 ohms, tá? Já adianto para vocês. Então tentem. Outra Outro probleminha que eu vou deixar aí para vocês, né, é o de achar VO, então, nesse circuito, né? VO é a tensão em cima desse resistor aqui, certo? E a potência absorvida pela fonte dependente também, tá, pessoal? Nessa altura vocês já sabem qual é a fonte dependente, qual é a independente, então não preciso dizer para vocês, tá? Então a potência na fonte e esse VO em cima desse resistor.
Outro exercício, então, também é calcular o I/O nesse circuitinho aqui, tá? Barbada. Isso aqui vocês podem fazer usando nós, podem fazer usando malhas e podem fazer usando a simplificação, a associação de resistores. Eu recomendo fazer das três formas para entender bem, né, como é que isso funciona e elas têm que dar a mesma resposta, tá, pessoal? Eu não botei a resposta aqui para vocês, tá? Mas é bem tranquilo, tá? E esse último exercício aqui, tá? Que vocês têm que calcular então o V, né? O potencial V, o potencial em cima desse resistor aqui de 12 ohms, tá? E a corrente IX, tá? Nesse circuito, certo? Então aqui você tem uma fonte em função de X também. Tem os potenciais aqui e aqui, nessas duas resistências, tá? Eu quero então que vocês me digam qual o valor de X e qual o valor de V, certo? É isso aí. Outra coisa, eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui um site bem legal, tá? Que ele tem muitos exercícios objetivos, tá? Com resposta ele também, tá? Então vocês podem fazer online, tá? Para testar alguns conceitos. E aí depois, qualquer dúvida vocês perguntem, tal, tentem, né, fazer e veem como vocês se saem, tá? É bem legal mesmo. Certo, pessoal? Então, por hoje era isso. Tentei fazer esses exercícios que eu deixei aí para vocês. Tentem exercitar, né? E revisitem eles se preciso, né? No começo da próxima aula, então, a gente vai corrigir eles, né? E assim, né? Ajudar vocês aí a fixar esses conceitos preliminares, né? Que são iniciais, mas bastante importantes para as diversas coisas que a gente ainda vai explorar ao longo do semestre, certo? Então, é isso. Qualquer dúvida, né, entre em contato pelo Moodle ou pelo e-mail e grande abraço a todos vocês. Até a próxima aula. Até mais.